Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é o vídeo em que eu vou fazer a conclusão, do mês de janeiro, avaliar um pouquinho as questões financeiras, psicológicas, comportamentais, todas as coisas que aconteceram aqui no mês de janeiro, no primeiro mês de desafio financeiro de 2026. Foi um mês, eu já posso dizer que foi um mês desafiador, foi um mês de muito aprendizado, mas eu gostei muito. Foram mudanças necessárias e eu espero levar isso para os próximos meses. Primeiro tópico é impacto financeiro, que eu acho que é o tópico principal, não é mesmo? Teve mudanças sim. Esse foi o primeiro mês, por exemplo, que eu não fiz nenhuma compra na Shopee, na Shein, em pelo menos 1 ano e meio, 2. Então, sim, fez uma diferença, com certeza, não ter gastado nessas plataformas. Eu também tive mais consciência das coisas que eu ia comprar, por exemplo, se eu ia no mercado, eu não precisava comprar, sei lá, vários tipos de queijo, ou não precisava comprar tantas variedades de tanta coisa pra deixar na geladeira, por mais que obviamente fosse consumida, não era uma necessidade, era só porque por que não ter isso? Vários ajustes foram realizados no decorrer do mês de janeiro, eu aprendi muito com o que eu deveria e o que eu não deveria comprar. Então isso foi muito positivo pro meu bolso. Eu gostei bastante de fazer esse exercício toda vez que eu ia na feira, toda vez que eu ia no mercado. Eu ia com uma lista e eu metia a lista. Foi um mês de realmente aprender a viver de novo, sabe? Aprender a gastar dinheiro de uma maneira responsável. Obviamente houveram deslizes teve um dia que, sei lá, dias que eu tava muito frustrada ou que eu queria muito comer alguma mini coisinha, mas aí eu, ao invés de, sei lá, pedir um lanche no McDonald's, eu ia e comprava uma Coca. Então, assim, mudanças foram feitas. Obviamente a meta é que eventualmente eu não precise, ficar frustrada e querer uma Coca, mas assim, trocar um lanche inteiro do McDonald's, que seria o quê? 40 e poucos reais por uma Coca de 6, o bolso, ele entende essa mudança também. Eu não vou trazer números aqui, não vou abrir minha vida financeira nesse ponto, mas eu posso dizer que teve sim mudança. Mas aí a gente vai para alguns impactos negativos que aconteceram no mês de janeiro. Impactos negativos. Os impactos negativos basicamente foram culpa minha, obviamente, mas foi porque no final do ano tem Black Friday e Natal. E eu me passei lindo, eu me passei maravilhosamente. Eu achei que eu podia gastar, porque em janeiro eu ia começar um desafio e as coisas iam dar certo, mas eu gastei parcelando, né? Então, e eu achava na minha cabeça, eu não sei o que eu achava que parcelar em poucas vezes, só que aí parcelei em poucas vezes e acumulou tudo nos primeiros meses do ano de 2026, e aí apertou muitas coisas. Então, por causa da Mariana do passado, a Mariana do presente tá tendo que pagar muito o pato. Então, a gente tá falando eu realmente tenho que passar por... Bom, janeiro já foi, mas também fevereiro e março, muito possivelmente abril, mais apertada, pra poder fazer com que as coisas comecem a melhorar num nível bem melhor em maio. Muito mais relaxadas, com certeza, a partir de agosto. Então, não é um cenário que me agrada, mas é o que a gente tem. Infelizmente foi assim que aconteceu, eu me animei muito no final do ano passado, eu acho que eu não tava ainda com a cabeça no lugar correto. Quando eu me deparei com essa realidade, eu fiquei muito frustrada, eu fiquei muito triste, eu quis jogar tudo pro alto, mas eu não joguei. E eu falei, não, realmente acontece, ok, errei feio, errei rude, então agora a gente tem que trabalhar com o cenário que a gente tem. E é isso, então já fiz várias contas, já mexi na planilha várias vezes, já reajustei valores, já mudei planos, então muitas coisas foram ajustadas para os próximos meses para as coisas para continuarem a dar certo. Outro ponto também são coisas que, por casualidades da vida, aconteceram, e aí algumas coisas passaram. A parte eu sei que ficou bem mal descrita, mas eu não sabia melhor como dizer, então foi mal. Mas, por exemplo, eu tinha comentado, uma das minhas regras, na verdade, é ter um valor fixo para transporte, lazer, comer fora, presente, etc. E 3 desses pontos passaram esse mês, que foi transporte, comer fora e lazer. Foi muito? Não foi muito. Não foi uma passagem, nossa, meu Deus, você passou muito, não. Mas passou. Então isso me impede de ganhar minha recompensa do final do mês, mas tudo bem. São coisas que acabam acontecendo, então não tem problema. Além de que é o meu primeiro mês, é o primeiro mês e ok, eu não podia ir, enfim.
mês de ajuste, mês de se adaptar a uma pessoa que eu não fui em 30 anos. Então, assim, normal. Então isso obviamente teve um impacto porque foi mais do que o esperado, mas nada também é absurdo. E aí também é para aprender a tentar com mais afinco, eu acho, se ater a esses números que eu estipulei para mim mesma durante o mês. Vou comentar um pouquinho sobre os efeitos no meu comportamento e no meu psicológico que esse mês teve. Uma das coisas que eu tentei meio que fazer junto com o desafio financeiro foi tentar diminuir o uso de redes sociais. Eu ainda consumo mais o TikTok do que eu deveria, mas eu diminui bastante comparado ao quanto que eu ficava no ano passado. Isso fez com que eu tivesse muito menos acesso a coisas para comprar e me deixasse com menos vontade de comprar qualquer coisa que eu visse. As poucas coisas que eu vi, eu sempre faço esse exercício de tipo, tirar print, depois de 2, 3 dias ver de novo pra ver se realmente me dá uma vontade. E, nossa, eu tirei pouquíssimos prints e dos pouquíssimos prints que eu tirei, eu praticamente deletei tudo do meu celular ou do meu computador. Então, assim, eu tive essa mudança não só comportamental no sentido de buscar coisas, eu deletei os aplicativos, né, da Shein, da Shopee, etc. Mas também no sentido de realmente valorizar onde eu estou gastando meu dinheiro. Então eu comecei a pensar, inclusive, em compras que eu fiz no ano passado de Labubu e essas coisas. Eu ainda os tenho, ainda os amo, estou olhando aqui pra eles. Mas esse ano eu não compraria eles de novo. E não porque passou a onda do Labubu, mas porque não faz sentido pra mim gastar mais dinheiro com essas coisas, porque eu tenho agora minha cabeça voltada pra outro tipo de desejo, né? Que são, enfim, os meus planos, as minhas metas e tal. Obviamente eu ainda quero comprar coisa. Eu ainda, sei lá, às vezes eu passo na rua e eu vejo uma pessoa com uma saia da Adidas linda que eu vi uma vez. E eu falei, nossa, eu quero muito, mas assim, ok, não é o momento de comprar essa saia agora. Então, assim, melhorou muito essa minha questão psicológica e comportamental. Eu tenho tido muito menos vontade de gastar dinheiro tanto com comida quanto com coisas materiais. Ter ficado fora das redes sociais tem me ajudado muito. Então eu tenho lido bastante, tenho escrito bastante, tenho voltado a consumir mais séries e filmes. Inclusive agora, semana passada saiu a lista dos indicados ao Oscar e eu quero muito ver. Então, assim, eu tenho adaptado as minhas diversões fora de gastar dinheiro e fora também de gastar em entupir de comida sem necessidade e de ficar também nas redes sociais. São os principais pontos assim que aconteceram no mês de janeiro. Eu tenho descoberto muito mais força de vontade em mim e muito mais confiança em seguir com esse plano agora. Obviamente foi um mês extremamente difícil, teve dias que foram assim insuportáveis, mas eu não sei dizer, mas veio uma força de mim que falou, Mona, você não vai desistir desse plano, você tem que conseguir chegar no final desse ano com um bom resultado. Então, apesar desse mês eu não ter tido o resultado que eu esperava e de eu saber que os próximos meses ainda vão ser muito provavelmente de resultados negativos por conta da Marina do passado, eu sei que tem uma luz no fim do túnel, sabe? Então, tipo, eu dei a primeira caminhada no túnel, ainda tenho que caminhar mais um pouquinho, mas a luz eu já consigo vê-la pelo menos. E aí eu já sei que no final do ano eu vou ter um resultado muito mais positivo do que eu já tive em qualquer outra perspectiva, qualquer ano que eu já tive na minha. Um ponto que eu esqueci de comentar era, pra gente finalizar esse vídeo, eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz uma regrinha de que quantos dias eu gastava dinheiro ou não, etc, eu ganhava um certo dinheirinho. Então eu vou lembrar aqui as regras pra vocês pra fazer a conta total. Se eu não gastasse nenhum dinheiro naquele dia pra nada, eu tinha direito a me dar R$2. Se eu gastasse só com coisas que já estavam programadas, tipo ir ao mercado ou qualquer outra coisa, eu ganhava R$1. Se eu gastasse fora do orçamento, ou se eu já tivesse uma categoria como que já tivesse passado do orçamento, em R$1. E gastar dinheiro no caso de alguma emergência, R$1. Esse mês, a gente teve um total de 9 dias sem gastar dinheiro, totalizando R$18. 7 dias gastando dinheiro, mas dentro do planejado, totalizando R$7. 15 dias gastando dinheiro fora do planejamento, então 0. E 0 dias de gasto com emergência. Então no total eu vou me dar R$25, que obviamente, gente, não é muito, mas é alguma coisa. Então vamos começar aí esse processo agora. Eu estou muito animada para ver como vai ser o mês de fevereiro.
E eu tô muito animada pra ver essa minha planilha mudando no decorrer dos meses e pra ver a mudança de, acho que de comportamento e de atitude, e ver que o que eu tô fazendo realmente vai levar a mais frutos. Então é isso, espero que vocês gostem desse vídeo, eu vejo vocês em breve. Tchau!